Gravando o módulo 21, Melanie Klein. Hoje, dia 20 de setembro de 2022. Está no ar e gravando, minha gente. Então, vamos falar um pouquinho de Melanie Klein. Vai ser uma introdução à teoria de Melanie Klein. Ela desenvolveu muito o trabalho, ela cresceu muito também na psicanálise. E se alguém tiver interesse em conhecer mais, eu tenho que buscar mais literatura dela, que lá no final também nós citamos várias referências, tá? Então, uma introdução à teoria psicanalítica de Melanie Klein, que ela desenvolveu fortemente a psicanálise infantil. Criou alguns conceitos também que chega a conflitar um pouquinho com a base de Freud, mas nós vamos entender já já. Então, ela diz assim: um brinquedo ou um animalzinho de estimação desempenha o papel de um objeto que auxilia na imaginação das crianças, ajudando a diminuir a sua ansiedade, tendo a função de protegê-las enquanto elas dormem. Brinquedo. Criança é brincar, é brincadeira. Melanie Klein era uma figura carismática, ela possuía um espírito assim inspirador. Depois de Freud, que ela conheceu, ela pagou um preço alto e severo por ter se tornado uma figura altamente polêmica. Ah, a Cecília está chegando, que coisa boa. Ela se tornou uma figura altamente polêmica e controvertida. Então, nós vamos entender o porquê que ela se tornou uma figura desse jeito. Ela despertou um crescente número de admiradores incondicionais, seguidores fiéis e inovadores, sendo incontestável a sua criação revolucionária na psicanálise, através da criação e concepção de seus conceitos dentro dos aspectos contidos no desenvolvimento emocional primitivo do bebê. Onde é que ela foi? Ela foi muito profunda. Cecília, boa noite. Oi, boa noite, boa noite. Que bom você aqui conosco. Não vai colocar o vídeo para a gente ver esse rostinho simpático? É que eu tô a caminho de casa, não cheguei ainda, desde que eu chegar eu ligo lá, Que tá? pena. Ok. Nós já estamos gravando e já começamos a aula. Vamos em frente. Tá, Cecília? Pode interromper à vontade. Tá bom, obrigada, professor. A Melanie Klein, ela realizou a análise dela em momentos diferentes, com Sandro Ferenczi, o Carl Abraham, que foram grandes discípulos de Freud e principais impulsionadores da psicanálise depois de Freud. Foi muito reconhecida por seus analistas e professores, manifestando a sua gratidão por todo apoio, ensinamento e capacidades de inspirar em seus alunos o melhor de suas energias a serviço da psicanálise. O texto kleiniano, à primeira impressão, sugere pornografia bizarra. Interessante isso, não? No dizer de alguns, e por vezes duradoura, fazendo com que haja uma desistência em seu projeto sob o conhecimento de sua obra. Então, imagina, naquela época, comecinho do século XX, uma mulher te revelar desta forma, quanto preconceito também para cima dela, né? Mas talvez o que mais possa chocar é a categoria do concreto, com que Melanie Klein apresenta os modelos explicativos das origens da vida anímica, trabalhando só com criancinhas. Numa descrição em termos visuais,
deparadas com pré-condições lógicas ou abstratas. Já a exploração sobre a inveja, os ciúmes, a agressividade, as experiências de solidão, de perda, de culpa, sobretudo os sentimentos ligados à perseguição, foram descritos e explicados de forma minuciosa e interrelacionados. Ao entrar em contato com esses conceitos, nós podemos perceber o dinamismo kleiniano, exemplificados por pacientes, obtendo, assim, uma percepção e compreensão que serão bem confirmados na clínica. Melanie Klein acreditava que tinha desenvolvido a sua teoria dentro dos mesmos princípios e características definidos por Freud, levando-os mais longe do que qualquer outro psicanalista vivo, encontrando muita dificuldade, apesar de entender intelectualmente em que ele não pensasse dessa maneira. Ele teve como parceira também a filha de Freud, a Anna Freud, que inclusive elas tiveram desavenças pessoais em relação à psicanálise. Melanie Klein, era Milene Reis, era descendente de uma família judia. Nasceu em Viena, 30 de março de 1882. Novamente, as judias que sofreram pela Primeira Guerra Mundial e pela Segunda Guerra Mundial. A perseguição aos judeus. A Sociedade de Estudantes Austro-Germânica declarava que todo filho de mãe judia nasce sem honra e não tem quaisquer sentimentos humanos decentes. Que coisa, não? Por trazerem nas veias o sangue judeu. Era um desprezo pela etnia. Milane, judia eslovaca, era jovem, inteligente, era bonita, nós vamos ver as imagens dela aí mais jovem, né? Culta, pertencente a uma família erudita de admirável cultura, com uma linhagem de mulheres fortes e que se chamava Libussa Deutsche. Ela contava com 25 anos, quando o Dr. Heuss a conheceu e se apaixonou profundamente por ela. Ele já tinha mais de 40 anos. Estava sozinho e desquitado há alguns anos. Naquele tempo ainda não existia divórcio, era desquite. A família viveu em dificuldade financeira, o que levou Libussa a abrir uma loja de produtos, plantas e animais exóticos, para aumentar a renda familiar. Para os padrões da época, uma mulher de médico exercer uma profissão não era comum. Mulher de médico tinha que ser dona de casa. Muito menos na área do comércio. Então, mulher de médico naquela época era uma dame. Ela queria ajudar o marido e assegurar boa educação para os seus filhos, por isso que ela trabalhava. Ainda morando em Budapeste, uma cidade alegre, cheia de ecos da cultura vienense, onde as ideias de Freud já eram conhecidas, Milane entra em contato com a sua obra por meio da leitura do artigo sobre os sonhos, encontrando o pensamento psicanalítico. Aí que ela começou, então, a seguir estudos na psicanálise. Desde que ela entrou em contato com o pensamento psicanalítico,
Aí tudo mudou na vida dela. Nada mais seria como antes. Ela não tardaria em começar a análise, 1916, quanto tempo atrás, com Sandor Ferenc, o mais eminente psicanalista da capital húngara, e o filho querido do pai da psicanálise, Freud. Após a sua análise, ela começa a sua carreira como psicanalista de crianças. E se dedicou a vida toda trabalhando com crianças. Em 1929, foi publicado simultaneamente, em inglês e alemão, escrito por ela, A Psicanálise de Crianças, o primeiro livro dela. Ela era exigente consigo mesma e também com os outros em relação ao padrão de trabalho, mostrando-se impaciente com os deleixos e desculpas pelo mau trabalho, tornando-se causticante em muitas ocasiões. Milene Klein aqui dá um exemplo para nós. Porque todos nós que vivemos numa formação acadêmica, para tudo que nós vamos apresentar, nós temos que dar uma referência, não é isso? Um embasamento. Ela teve a coragem de perceber mais coisas e criou alternativas. Como acontece conosco também nos nossos consultórios, com crianças, com adultos. Nós criamos alternativas, podemos perceber coisas bastante interessantes. Então, a gente tem que também, às vezes, romper um pouquinho esta questão de que temos que ficar presos à teoria original. E tem que ter a liberdade também de desenvolver e de crescer. E ela foi muito corajosa, porque naquela época era muito mais rígido isso ainda. E mais uma agravante, ela não tinha um curso superior. Ela era uma pessoa de personalidade poderosa, que despertava emoções fortes, muito crítica e franca. Isso prejudicava ela. Ou não granjeava para ela popularidade, se tornava antipática, porque as pessoas não gostam de ouvir a fala crítica, a fala franca, principalmente pela atitude que ela tinha intransigente a respeito da sua obra, da psicanálise da criança. Imagina, o que tinha de psicanálise da criança naquela época? Não existia. Antes de Freud, não existia inconsciente. No ano de 1960, ela foi submetida a uma cirurgia de câncer do cólon. Aparentemente, a operação foi muito bem sucedida. No entanto, complicações pós-operatórias surgiram e ela veio a falecer 22 de setembro também de 1960. Estava, então, com 78 anos de idade. Foi também uma coletânea dela, obras completas de Milene Klein. Vários volumes. Milene criou técnicas para auxiliar crianças com problemas e foi a primeira a descrever os vários estados psicológicos do desenvolvimento infantil. Exerceu a profissão em Londres, onde viveu. Deixando o modelo kleiniano de pensamento e de práticas psicanalíticas, usado não só para crianças, como também para adultos. Preconiza que o entendimento da personalidade da criança é a base para a compreensão da vida social. Quando escreve em seu artigo, Nosso Mundo Adulto e Suas Raízes na Infância, isso em 1949. Milene Klein, na análise das pacientes, identificou um Édipo portador de uma severidade muito grande, se afastando da visão ortodoxa
de que o Édipo prepara para a instalação do superego, conforme preconiza Freud. Para Melanie Klein, o Édipo é o resultado da experiência do desmame no final do primeiro ano de vida. Olha que interessante essa teoria dela. Ana Freud, apesar de tentar analisar o Édipo nos moldes tradicionais freudianos, salientava que, pelas diferenças entre o superego infantil, pô, que bom, está chegando a graça aí, que ótimo. E o superego adulto, era fundamental que o analista exercesse um papel educativo. Oi, Graça, que bom você aqui conosco. Saudades. Boa noite, professor. Tudo certo. Seja bem-vinda. Nós Obrigada. já estamos tocando a aula, fique à vontade para perguntar e para interromper, tá? Tá bom, obrigada. Então, era assim, fundamental que o analista exercesse um papel educativo, lidando com criancinha e educar uma criança. Ela defendia que o superego infantil era dependente de fatores externos e, por isso, fazia parte do tratamento o analista se encarregar da educação da criança durante a análise. Em discordância com os pensamentos de Ana Freud, Melanie Klein apresenta os estágios iniciais do complexo de Édipo, deixando clara a grande distância entre ambas. Anuncia as diferenças, apresentando a sua concepção de um Édipo precoce, também das crianças entre menino e menina, e fala quanto ao início das neuroses infantis, devido à frustração do desmame. No final do primeiro ou no início do segundo ano de vida, como também afirma, que nesse mesmo período são liberadas as manifestações edipianas. Aí eu fico na dúvida. Mas neuroses que vêm já no desmame, com toda certeza que nós observamos isso numa quantidade até bastante elevada em pessoas que vêm ao consultório adultos. Em sua descoberta sobre fantasias inconscientes, ansiedades e defesas, compreendendo os mecanismos primitivos iniciais, ela abriu novos caminhos na análise não só de neuróticos, mas também de psicóticos. Interessante pensar em psicótico. A criancinha pequena, nós podemos pensar que é uma psicótica, porque ela não tem superego formado, mas a Milane fala aqui sobre superego, então a gente tem que trabalhar para buscar esse entendimento, não é verdade? Que a criancinha, ela é id. Para ela, as fantasias inconscientes são sempre ativas. Ora, isto não é uma novidade, porque as fantasias inconscientes, elas são sempre ativas na vida adulta, originárias da fase da infância, e estão onipresentes em todos os indivíduos. Ou seja, a sua presença não é mais indicativo de falta de sentido de realidade ou indicativo de doença. Fantasias não é doença, não são doenças. É da natureza humana. A natureza das fantasias inconscientes, o modo como elas se relacionam com a realidade externa de cada pessoa, é que irão determinar o caráter dos fenômenos psíquicos, estados e disposições psíquicas de ideias do ser humano. Isto fica claro para nós, manifestações de consultório lidando com pessoas adultas,
as manifestações que vêm, que são oriundas lá da mais tenra infância. Freud descreveu o instinto como um conceito situado na fronteira entre o mental e o somático. O representante psíquico dos estímulos que se originam de dentro do organismo e alcançam a mente. E em outro artigo escreve ele, como o conceito na fronteira entre o somático e o mental, o representante psíquico das forças orgânicas. Aí Freud, através da análise de adultos, ele pressupôs que a neurose, desculpa, deixa eu voltar aqui, que a neurose adulta mergulhava suas raízes na neurose infantil, existente à época do complexo de Édipo. Ele observava seus próprios filhos e encorajava seus discípulos a reunirem quantas observações pudessem. Mas ele não chegou a um estudo sistemático sobre a neurose infantil, com exceção da história do pequeno Hans. A história do pequeno Hans foi muito interessante. O menino pequeno, vamos conhecer um pouco mais da história dele, ele tinha medo de cavalo. Ele não queria sair de casa porque tinha um cavalo, ele tinha medo que o cavalo podia mordê-lo. Ele era um menino de 4 anos e meio. Vivia cheio de questionamentos sobre os órgãos sexuais. Então, nós estamos falando da fase fálica de Freud, não? As diferenças anatômicas entre homem e mulher, o nascimento de bebês, e envolvido por uma série de fantasias ligadas à masturbação, perfeitamente natural também do ser humano, à escopofilia, ao édipo e ao sentimento de castração. O medo de castração, porque a menina não tinha pipi, ele tinha, então ele imaginava que era castrado. Aos 3 anos e meio, a mãe dele ameaçou de cortar fora o seu pipi quando viu que ele estava se masturbando. Esse acontecimento mais tarde, somado aos fatos de sua mãe não ter pipi e ao Édipo proporcionaram intenso temor da castração, daí que ele tinha medo de sair na rua, o cavalo ia morder e arrancar o pipi dele. Ocasionalmente, o Hans dormia na cama com os pais, devido ao seu terror noturno. Este fato facilitou a intensificação do amor edipiano pela mãe e aumentar a hostilidade para com o pai. Porque nós falamos bastante sobre isso nas nossas aulas, né? A afeição erótica pela mãe fez com que esse garotinho Hans desejasse que seu pai caísse e morresse como um cavalo que ele viu cair. Mas, ao mesmo tempo, ele sentia culpa pela agressividade para com o pai. Às vezes batia na mão do pai e depois a beijava, apresentando hostilidade e afeição ao mesmo tempo. A afeição erótica reprimida pela mãe se transformou em ansiedade, que foi deslocada para medo de cavalos, e hostilidade para com o pai, que posteriormente se transformou em medo do cavalo mordê-lo. Em suas teorias sobre a sexualidade, Freud nos diz, sobre o autoerotismo de início, toda criança é autoerótica. Se satisfaz consigo mesma. O prazer é nas zonas erógenas do corpo. O de Hans era no pênis
e na excreção anal. E desde pequenininho, as crianças têm essa manifestação da sexualidade e da homossexualidade ou da bissexualidade. Então, sobre essa bissexualidade, toda criança está sujeita a ela. E todos um dia na vida fizeram o seu inconsciente uma escolha de objeto homoerótico ou homossexual. Pois, de início, a criança tanto faz ser cuidada por uma figura feminina ou masculina. O prazer será o mesmo. Por isso, o Hans, ele era bissexual. Ele gostava de meninas e de meninos. Hans vivenciou os instintos de exibicionismo, escopofilia, que é o prazer de ser visto realizando funções descritoras, e o de olhar. Esses instintos são o caminho mais frequente à excitação sexual em suas formas passiva e ativa. O outro instinto componente, no caso de Hans, foi o agressivo, o sadismo, que mais tarde foi substituído pelo instinto de compadecimento. Aí o Hans estava tão traumatizado com a situação que ele vivia, e com o pai, e quando ele viu um cavalo ser maltratado, ele se penalizava. Mas também, quando batia no pai, logo beijava, mostrando a transformação do ódio em amor, a troca dos impulsos hostis pelo de afeição. Mas aí, 10 anos depois de Freud publicar este caso do pequeno Hans, ao apresentar seu material infantil pela primeira vez à Sociedade Psicanalítica de Berlim, Milani sentiu a indignação de seus colegas. Não só ao apresentar seus pontos de vista a respeito da agressividade infantil, mas também por ela falar a crianças sobre a sexualidade de maneira tão direta, como Freud também fez, falou da sexualidade de maneira tão direta. Agora, imagina uma mulher falando da sexualidade de forma tão direta. A maioria dos analistas, antes de Klein, considerava que as crianças não têm noção de doença e de necessidade de ajuda, como a consciência que o adulto tem sobre o que lhe acontece e suas necessidades. Além disso, era impossível fazer uma criança deitar no divã e associar livremente, pois ainda existia o pensamento de que as crianças apegadas aos seus pais não desenvolveriam a transferência. O brinquedo para a criança não é apenas brincar, é trabalhar, é coisa séria. É um modo de explorar e dominar o mundo externo. Mas também, através da expressão e elaboração de fantasias, constitui um meio de explorar e dominar as suas ansiedades, a ansiedade da descoberta do mundo, da realidade externa. Ao brincar em seus jogos, a criança teatraliza suas fantasias. Então, quem vai fazer psicanálise com criancinha precisa fazer parte desse teatro. E, ao fazê-lo, elabora e resolve seus conflitos, reeditando sua realidade externa. Então, se vamos trabalhar com criança, jogos e fantasias, entrar no mundo dela, com as historinhas dela, e teatralizar, é bastante interessante aprender a fazer isto.
Melanie Klein iniciou a sua atividade de análise de crianças em 1920 e descobriu uma nova ferramenta para o trabalho clínico com elas, aprimorando cada vez mais o seu uso, a técnica do brincar. Inspirando-se nas observações de Freud, ela considerou que foi ele o primeiro a descrever os mecanismos psicológicos do brincar da criança, quando interpretou o brinquedo de seu neto de 18 meses, momento em que este fazia aparecer e desaparecer um carretel preso a um barbante, que é o tradicional ioiô, né? Com esse jogo, a criança tentava dominar a sua angústia em relação ao aparecimento e desaparecimento de sua mãe, enquanto essa se afastava para o trabalho e retornava. Então, quando nós falamos aqui desta técnica de brincar com a criança, de teatralizar, talvez assistindo algum módulo que tem já na área da psicologia, que provavelmente a nossa colega Sol deve conhecer, que é o psicodrama, não é, Sol? A prática do psicodrama. Então, desenvolver o psicodrama com a criancinha é excelente, porque entramos no mundo dela e ela se identifica, mesmo nós estamos sendo adultos, ela acaba se identificando conosco com o psicodrama. Bem isso aí. De acordo, pessoal? As situações emocionais que podem se expressar através do jogo são de uma variedade ilimitada. Sentimentos de frustração, de rejeição, ciúmes do pai, ciúmes da mãe, ciúmes dos irmãos e irmãs. Enquanto as famílias que têm homem e mulher na família crescem e o irmão tem ciúmes da irmã, a irmã tem ciúmes do irmão, é interessante. Agressividade acompanhando esses ciúmes. Sentimentos de amor e ódio para com o irmão recém-nascido, ou que está por nascer, assim como a consequente culpabilidade e necessidade de reparação. Recentemente eu enviei para vocês um artigo falando de ciúmes, não? Mas eu falei dos ciúmes adultos. Mas há também o ciúmes infantil. É aquele ciúmes de quando nós já estamos nascidos e aí nasce uma outra criança. E esta criança tira o nosso espaço e a nossa atenção. Ficamos com ciúmes dela. Pode-se encontrar também no jogo da criança a repetição de experiências reais e detalhes, frequentemente entrelaçados com suas fantasias. Reações mais diversas. E elas têm as suas expressões, porque a criança, como ela não tem ainda o superego, ela não tem julgamento da cara que ela faz. Conforme que você fala, ela vai reagindo. Como ela não tem superego, aí chega uma pessoa gorda, a criança, nossa, que gorda! E se ela não gosta, nossa, que feia! A criança sincera. Peraí, vamos entender, não é a sinceridade. Não tem superego, então não tem ainda habilidade na sua fala. Ela fala o que ela vê, o que ela percebe. Milani propõe a tese de que por trás de cada atividade lúdica se encontra um processo de descarga de fantasias masturbatórias. A criança tem prazer, que operam na forma de uma contínua motivação para brincar.
E quando ele começa a brincar com uma criancinha, ou brinca de roda, ou brinca com algum outro brinquedo, o brinquedo que some, que aparece, e que provoca aquele prazer nela, e aí termina, o que que ela fala para a gente? De novo, de novo, de novo, conta de novo. A historinha, as brincadeiras. Ela teve o prazer, ela quer o prazer de novo. Aqui no Balneário Camboriú tinha uma menininha de 5 anos de idade que, quando eu encontrava com os pais caminhando ali na Avenida Brasil, ela vinha correndo e já falava para mim: tio, conta de novo a história da baratinha. Eu tinha que parar, me agachar e começava a contar a história da baratinha para ela. Esse processo atua como uma compulsão à repetição. Quando a criança é inibida para brincar a sua vida imaginativa, é pobre devido à forte repressão das fantasias. Brincar de amarelinha, lembram disso aí? Como era gostoso isso? E toda criança, você chegou, você colocou lá, tem a amarelinha para estar fazendo, tá pulando, e começa a pular com ela, pronto, se identificou, estabeleceu uma empatia. Isso é um verdadeiro rapport em movimento. Quem vai trabalhar com criança, se tiver espaço no seu consultório, pelo menos uma parte pequena, ter lá aqueles tatames, assim, para brincar de amarelinha. Então, Melanie Klein concluiu que, ao dar importância absoluta ao papel dos jogos e dos brinquedos, dadas as condições corretas, ao livre jogar da criança do que ela quiser jogar, utilizando o lúdico ou qualquer outra forma de comunicação verbal de que ela fosse capaz de utilizar, poderia servir a um propósito semelhante ao da associação livre. Da associação livre no adulto, e que a criança, ao brincar, faz uso do act out, ela interpreta um papel, ela age muito mais do que um adulto. Sim, muito mais do que um adulto, porque ela não tem superego. A interpretação ajuda a criança a construir ou aproximar a realidade, distinguindo o faz de conta do real. Então, isso já é claro para nós que quem for trabalhar com criancinhas precisa ter o seu ambiente lúdico. E a criança chega, ela escolhe os brinquedos que ela quer brincar e a gente se envolve com ela, entrando na brincadeira com ela. A Associação Livre de Crianças é brincadeira, é ela brincar. Aí ela está se manifestando livremente. Aí, observar para poder fazer uma interpretação ajuda a criança a construir ou se aproximar de uma realidade, distinguindo, portanto, o faz de conta do real. O faz de conta para a criança é uma coisa maravilhosa, ela é muito cheia de fantasias. Em 1923, os princípios de análise infantil e sua técnica estavam completamente estabelecidos por Melanie Klein. Um cenário psicanalítico apropriado era proporcionado à criança. Horários estritamente definidos, 50 minutos, 5 vezes na semana. Que trabalho legal. Gabinete especialmente adaptado para a criança, contendo móveis simples, robustos e apropriados. O chão e as paredes eram laváveis. E a cada criança era organizada a sua caixa de brinquedos,
usados exclusivamente para o tratamento. Melanie Klein descobriu que tanto o complexo de Édipo como o surgimento do superego, eles são evidentes numa idade muito precoce. Mas temos que ver se a gente vai concordar com isso, né? Porque no primeiro ano de vida, superego no primeiro ano de vida, eu fiquei muito na dúvida sobre isso, levando a formulações das posições esquizoparanoide e depressiva, bem como as raízes primitivas do complexo de Édipo. A descoberta de que o paciente, a criança, transfere para a figura do analista o relacionamento com as figuras internas de fantasia, ou seja, os pais internos. Então, o analista, quando ele está trabalhando com a criança, ela transfere todo o sentimento dela como se fossem seus pais. Ela acredita, de acordo com a sua descrição, que a formação do superego inicia bem mais cedo, com o desmame. Aí é que vem a dúvida, e que os impulsos agressivos conduzem às constelações que ela descreveu e que nomeou de posição esquizoparanoide, posição depressiva, assim como as defesas maníacas contra a ansiedade. Ora, por que no desmame traz um monte de traumas? É uma fase bastante complicada e bastante importante a mãe saber trabalhar com isso. Mas por que traria o complexo de Édipo? O desejo pelo pai. Porque a alimentação da mama é somente na mãe. Algo para a gente refletir e buscar um entendimento sobre isso, na verdade. Um bom relacionamento humano é da mais alta importância entre a criança e a sua mãe. Isso é essencial. A mãe é o que há de melhor para uma criança, para o bebê. O bebê reage a estímulos desagradáveis e a frustração do seu prazer com sentimentos de ódio e agressividade. Ele agride mesmo, ele morde, grita. O período crítico do desmame é o momento em que a criança perde o seu objeto bom, que é o peito da mãe e o colo da mãe. Ou seja, ele perde aquilo que ama, aquilo que lhe dá prazer. Qualquer coisa que torne menos dolorosa a perda de um objeto bom externo e possa diminuir o medo de ser punida, ajudará a criança a preservar a sua convicção em seu objeto bom interno. A criança pode mentalmente colocar para dentro de si coisas do mundo externo em sua fantasia. Portanto, introjeta este mundo externo tanto quanto que ela possa perceber que ele existe. Percebe que existe, mas não o compreende. O bebê, ele projeta os seus impulsos de amor e os atribui ao seio gratificador, ou seja, a fonte do prazer, que Melanie Klein chamou de seio bom. Assim como projeta os seus impulsos destrutivos e os atribui ao seio frustrador, o seio mau. Ou seja, a falta do seio é um seio mau. Aquele que gratifica, que alimenta, que lhe dá prazer, é o seio bom. Daí que Melanie desenvolveu a teoria do seio bom e do seio mau. Simultaneamente,
a introjeção em seio bom e um seio mau ficam estabelecidos dentro da criança. Assim, a imagem do objeto externo e internalizado fica distorcida na mente infantil por suas fantasias, que são vinculadas à projeção de seus impulsos sobre o objeto. O seio bom, externo e interno, aquele que ela já introjetou, converte-se no protótipo de todos os objetos prestimosos e gratificadores. O seio bom. Na vida adulta também, o seio bom está projetando para nós os objetos gratificadores. E o seio mau, que é a falta do contato, do físico agradável, é o protótipo de todos os objetos persecutórios internos e externos, de acordo com Melanie Klein. O seio bom, que amamenta e inicia a relação amorosa com a mãe, é o representante do instinto de vida, sendo também sentido como a primeira manifestação da criatividade. Nós podemos observar que quando a criança está sendo alimentada no seio da mãe, ela está olhando para a mãe. Ela se encanta com aquela figura da mãe. E ela desenvolve o amor pela mãe, se apaixona pela mãe. A vida emocional da criança parece dominada por um ciclo de gratificação e frustração, sendo que a frustração é de natureza mais complicada. Mas nós podemos observar que, à medida que a criança ela vai se desenvolvendo, quando ela passa de um ano e pouquinho, se ainda está sendo alimentada no seio da mãe, que já começa a introduzir os alimentos sólidos, há momentos em que a frustração faz parte de preparar a criança para ela poder adquirir a sua personalidade e ela se desenvolver. Quando o bebê tem pouca capacidade desenvolvida para a percepção física e mental, e se relaciona tão somente com a gratificação imediata e falta de gratificação, porque o Freud deu aí o nome do princípio de prazer e desprazer. Nós estudamos o tempo inteiro. Princípio do prazer. O desprazer, provocador. O desprazer, desespero, angústias, neuroses. A criança no desprazer, ela esperneia, ela chora, ela grita. Então, a criança sente que a boca, e somente pela boca, todo o corpo realiza um processo de pôr para dentro. Ou seja, a introjeção. Assim, o seio da mãe que dá gratificação ou a recusa, o que na mente da criança fica impregnado de características do bom e do mal, se constitui um objeto de seu desejo constante. Daí que ficou a teoria de Melanie Klein entre o seio bom e o seio mau. Deu para entender? Aí uma outra fase já bastante interessante, né? Que vai começar a fazer o desmame da criança. Acontece também que tem aquelas mães que não têm a produção de um leite com todos os nutrientes necessários. Então, é importante fazer a adição de complementos para melhorar a alimentação da criança. Aí, então, começa a introdução da mamadeira. Ao desmame, a criança precisa conservar, apesar da frustração,
uma relação feliz com sua mãe real. Ora, vai dar a mamadeira, ela precisa tomar a mamadeira no colo da mãe. Ou seja, preservar os aspectos bons do objeto mais do que os maus, para que possa estabelecer relações agradáveis com outras pessoas, além dos pais. Assim, a criança será capaz de obter satisfações que venham substituir aquela importantíssima satisfação, o seio, que estará prestes a perder. Começou com uma madeira, então está prestes a perder o seio. Eu conheço mãe que o filho com 3 anos de idade, a mãe está sentada, ele chega, abre a blusa da mãe, tira o peito dela e começa a mamar, com 3 anos. Aí também já exagerou um bocado, né? Porque criou uma dependência muito grande do seio bom. Melanie Klein foi atraída para as ideias de Freud a respeito do objeto, culpa e ansiedade, fantasia e instinto de morte, tendo reelaborado em sua teoria sobre a agressividade inicial. Em Freud, nós observamos o esforço por formular teorias da mente, com base em modelos científicos daquela época, físico-químicos, neurofisiológicos, não mais que ele era neurologista, né? No entanto, Melanie Klein inicia pela prática e tenta explicar os eventos que acontecem no consultório, no vínculo interpessoal, entre paciente e analista. Melanie criou uma técnica específica e própria para psicanalizar crianças. Ela introduziu o entendimento simbólico contido nos brinquedos e jogos, postulou a existência no recém-nascido de um ego inato e rudimentar. Ora, isso nós sabemos, né? Porque a criança nasceu, ela tem um ego que é movido pelo id, ele é rude, não tem uma forma definida ainda, que é o self. O recém-nascido, aquele self não tem nenhuma estrutura mental ainda, mas ela é id, é rudimentar. Concebeu a pulsão de morte, inata e presente desde o início da vida, sob formas de ataques invejosos, sádico-destrutivos, contra o seio da mãe. Na falta do seio da mãe, ela agride. Se vai tirar ela do seio da mãe, ela não quer sair, ela morde. Ela postulou que a angústia de aniquilamento é provocada pelas pulsões de morte. Destacou os mecanismos de defesa primitivos, tais como a negação onipotente, a dissociação, a identificação introprojetiva, a idealização e o denegrimento para contra-reprimir as angústias de aniquilamento. Concebeu a mente como um universo de objetos internos relacionados entre si através de fantasias inconscientes e que estes constituem a realidade inconsciente. E como a criancinha ela vive mais no nível do inconsciente, ela é id, é onde ela se sente melhor, na realidade inconsciente. E Nankla citou ainda o desenvolvimento precoce do complexo de Édipo e do superego, em etapas primitivas do desenvolvimento da criança. Isso é que é interessante.
postulou o desenvolvimento de ataques sádico-destrutivos, representações de culpa. A criança sente culpa, sim, a gente percebe isso. Ela manifesta medos retaliadores, ataques persecutórios e a necessidade da criança ou do paciente adulto na situação analítica desenvolveram a capacidade para fazer reparações. Ela otorgou ênfase à importância da inveja primária, todos nós sabemos que isso existe, como expressão direta da pulsão de morte. A inveja de uma outra criancinha, a inveja de um brinquedo da outra criancinha. Ela promoveu significativa mudança na prática analítica, propondo interpretações sistematicamente transferenciais, mas dirigidas a objetos parciais do paciente, como trabalhar a transferência negativa. Ora, a criança faz muita transferência quando nós estamos trabalhando com ela, para cima de nós. Através das brincadeiras, ela vai transferindo as suas emoções. Então, esse termo de posição indica uma estrutura definitiva em evolução constante e permanentemente ativa na organização da personalidade. Aí sim, aqui está indo para o caminho certo, organizando a personalidade da criança, que ainda não tem. A criancinha é instinto, ainda não tem personalidade. Ela não tem um superego. Ela não tem conhecimento da realidade externa. Portanto, indo além de um estágio, esse conceito de posição refere-se a um estado mental. As duas posições representam um passo conceitual, além dos modelos ontogenéticos fixos das fases instintivas de Freud, sendo que diversas das relações objetais elas podem se alternar na mesma pessoa. Isso acontece realmente. Uma relação objetal, ou seja, dirigida à sua libido objetal, há vários objetos, há várias pessoas. Milani substituiu o conceito de estágio pelo de relacionamento objetal. E as posições que propõe se referem a uma mistura de pulsões. E a criança é pulsão. Defesas, também tem suas defesas. Se ela percebe o desprazer, ela tem defesas. E relações com objetos expressas em comportamentos afetivos vivazes. Esse termo posição enfatiza que os fenômenos descritos não são simples manifestações de um estado passageiro, mas antes uma configuração específica de relações objetais, ansiedades e defesas que persistem através de toda a vida. Assim, nós carregamos tudo isso a nossa vida inteira. Cada um começa a perceber as defesas que nós temos e a nossa relação objetal. As posições esquizoparanoides e depressivas podem ser vistas como fases do desenvolvimento, sendo que esse conceito de posição na obra de Melanie Klein remete a uma constelação de fenômenos interligados, configurando uma totalidade em movimento. E, de fato,
a mente da criança está sempre em movimento, como a nossa mente adulta também. Vou fazer um comentário com vocês. Eu estou aqui no 10º andar. Abaixo de mim, eu não sei quem mora, mas provavelmente está vindo da parte de baixo, porque geralmente o cheiro ele sobe, não? E bateu aqui um cheiro forte de maconha que não está fácil, não, viu? Já estou quase fumando um junto. Mas há aqueles deslocamentos que o adulto faz e que a criança também faz. Os deslocamentos são um tipo de angústia predominante de uma determinada situação para outra. Os mecanismos de defesa utilizados para poder dominar uma determinada situação ou para dominar uma angústia, as pulsões que ficam em jogo, as características que estão envolvidas nessa constelação, as fantasias inconscientes, as instâncias psíquicas, os pensamentos e os sentimentos de uma pessoa. Melanie Klein descreve as posições como uma organização que tem como centro psicológico as angústias, as quais ordenam totalidade da vida psíquica em relação aos objetos e às defesas que entram em jogo e se opõem a esta. A fantasia inconsciente combina esses elementos em uma estrutura específica e, ao mesmo tempo, mutável. Uma posição esquizoparanoide, como a própria etimologia da palavra denota ou designa os mecanismos defensivos que são predominantes, que são de dissociação. Esquizo significa cisão, corte, divisão. E os de projeção, distúrbio de percepção e do conhecimento do sujeito. Daí, o esquizoparanoide. A necessidade de preservar a experiência prazerosa e rechaçar a dolorosa leva à primeira dissociação, que Melanie Klein se referiu como splitting, ou clivagem. Então, clivagem é um corte, é separar. Segundo Klein, toda a qualidade da formação do psiquismo gira em torno da estruturante. Me parece que isso é óbvio, que o Freud mostrou muito bem isso, não é? A qualidade da formação do psiquismo em torno da estruturante, ou seja, da estrutura da mente humana, e de ego e superego. Sem o bom e o desestruturante sem o mal. Pois a ênfase está nos processos dissociativos. A clivagem está presente não só na relação com os objetos, mas também com respeito às pulsões, às ansiedades e os aspectos do ego. Os pedaços resultantes das sucessivas dissociações, elas necessitam ser expelidos, esses pedaços, sendo realizado por meio de mecanismos de projeção ou de identificações projetivas. Portanto, nós vamos lá. Sem o bom, sem o mal. É um termo utilizado por Melanie Klein,
para descrever um objeto parcial arcaico da fantasia do eu, qualificado a partir do princípio do prazer. Esses objetos são resultado de uma série de processos inconscientes e são um indicativo do desenvolvimento psicossexual do sujeito e concomitantemente de sua estrutura psíquica. Melanie Klein foi a primeira psicanalista a analisar crianças muito pequenas através do método de brincar, com a idade entre 18 e 36 meses de vida. Naquele tempo, pensar em trabalhar crianças e fazer análise de crianças nessa fase de idade era um negócio muito revolucionário, era um absurdo. Que as crianças eram cuidadas assim, coloca lá brinquedo e deixa ela jogada lá brincando. A evolução desse tipo de conceito levou Melanie Klein a desenvolver a teoria da posição depressiva, onde, entre outros processos, esse objeto clivado tenderia à síntese, sendo percebido, então, bom e mal, em contraste ao estado anterior, bom ou mal. Na figura que está em cima, está bem claro a expressão da criança. No lado direito, a criança no seio bom, olhando para a mãe, aquele sorrisinho. No lado esquerdo, a criança que se prostrou do peito, a cara que ela está fazendo, a expressão que ela está fazendo, ela vai chorar, ela vai gritar, porque ela quer o seio bom. Mas ela agora está encarando o seio mau, que não é dela. Então, como o seio representa o primeiro objeto de desejo, sendo o pênis o segundo objeto de desejo, conforme disse Freud, na terceira parte dos 3 ensaios da sexualidade, e que nós estudamos na fase da psicossexualidade, do desenvolvimento psicossexual. Melanie Klein segue Freud nesse sentido, e ela então utilizou o termo seio bom e seio mau. A evolução desse conceito de seio bom, seio mau, levou Melanie Klein a desenvolver a teoria da posição depressiva. Lógico, faltou o seio bom, a criança entra em depressão, onde, entre outros processos, esse objeto clivado tenderia à síntese, sendo percebido, então, bom e mal. O seio representa o primeiro objeto de desejo. Voltamos a ver que, sendo o pênis o segundo objeto de desejo, conforme descreveu Freud. Gente, nós vamos parar por aqui, a fim de que eu possa ouvir vocês um pouco, para depois a gente continuar. Muito obrigado pela participação. Aqui eu estou marcando quinta-feira, 19h45, a segunda parte da aula. Mas se todos puderem estar presentes amanhã, nós poderemos fazer amanhã. Aí eu preciso saber com vocês. Vocês querem fazer amanhã ou quinta-feira? Para mim, tanto faz, quinta ou quarta. Ótimo. Graça. Para mim Pode também, ser, Graça? professor. Também. Pode ser amanhã, se o senhor preferir, ou quinta, tanto faz. A Cecília deve ter caído a ligação dela, mas eu vou passar para ela, então, que fica decidido a gente fazer esta aula amanhã, certo? A segunda parte. Eu vou retirar os slides, então, a fim que a gente possa conversar um pouco. À disposição. Professor, uma pergunta aqui.
A partir de que idade a criança começa a formar a personalidade? Segundo Freud, a criança começa a formar uma personalidade quando vem o complexo de Édipo, Hum, ok? Ela tem a fase fálica, então começa a formar personalidade aí. Porque quando desenvolve o complexo de Édipo, ela percebe aquele complexo de Édipo naqueles 3, 4 anos de idade, o desejo pela mãe ou o desejo pelo pai da menina, hum, mas com o papai não pode, com a mãe não pode. uhum. Então aí já surgiu um superego, né? Dizendo não pode. Sim. Por isso que a criança, na fase de desenvolvimento dela, na fase pequenininha, de um ano até um ano e pouquinho, ainda não se deve utilizar a palavra não pode. Deve desviar a atenção dela para outras coisas. Mas depois do segundo ano, que ela já passou pela fase anal, aprendeu a controlar os esfínteres, ela já percebeu que existe uma realidade externa que não é dela. É a partir desse momento que ela percebe a realidade externa? Isso. Isso é uma dúvida, sabe? Porque a Inicialmente gente ela não... está descobrindo um monte. Então, a realidade externa para ela, ela está ali, mas ela não sabe o que que é. O comportamento Agora dela, entendi. até então, ela fazia o cocô na fralda, o xixi na fralda, na hora que ela quisesse. E quando ela Faz está chegando sentido. ali, um ano e meio por aí, que ainda está mamando no peito da mãe, tem mães modernas que estão fazendo isso, que sabem que traz um bem muito grande para a criança, mas já está introduzindo a comidinha, está introduzindo alimentos Aham. sólidos, legumes, assim por diante, a criança ela começa a perceber uma outra realidade, que ela não tinha aquilo introjetado nela, porque até então era tudo na mãe. No seio bom, no seio mau. Faltou o seio, ela berra. Ganhou o seio bom, ela está feliz. Então, ela começa ali a ser preparada para perder o seio bom e o seio mau. Nessa Segundo idade, mais ou Freud. menos, 18 meses, né, professor? É, um ano. Um ano. Hum, Um ano e pouquinho, ela já começa a passar por essa fase de identificação. Mas ela não tem ainda personalidade, ela tem temperamento. A manifestação dela hum, é inata. A personalidade começa a formar quando começa a surgir o superego. Aí sim se completa uma estrutura da mente humana, como Freud descreveu. E o que contribui, professor, para a construção desse superego? O que contribui para isso? Sendo a criança tão pequenininha, assim, inocente, né? Não, inocente. Mas quando a criança, nos seus 3, 4 anos de idade, ela vê a diferença entre o menino e a menina, ela tem ali Ah, um impacto muito grande. Então, se ele tem pipi, ele é menino, menino brinca com carrinho, menino brinca com menino, joga bola, menina brinca com boneca. Aí começou a construir uma personalidade. uhum. Aí, quando vem para o complexo de Édipo, que com papai não pode, com mamãe não pode, aí está construindo, portanto, uma censura. É quando a criança, então, ela começa a receber aquele aprendizado, logo depois dos 2 aninhos, não pode isso, não pode aquilo. Entende? Aí sim, quando você começa a ter essas proibições, isto não pode, a criança, então, ela começa a estruturar o seu superego, porque o não pode é superego. Vai variar de 2 anos, 3 anos, e daí para frente. Na realidade, essa estrutura da personalidade vai levar mais tempo ainda. Entendi. Tanto que ela chega na puberdade, um conflito muito grande.
Sim. É quando as mães, então, falam, essas aborrecentes, né? Que judiação falar isso. Estão buscando identificar a sua personalidade. Uhum. E o adolescente, ainda em conflito com a própria vida, buscando também a sua personalidade, ou seja, descobrindo o que ele é. Uhum. Porque até então ele não sabe o que ele é. Ok? Ok. Muito obrigada. Muito Muito bem obrigado pela explicado. sua participação, sempre bem-vinda. Tem que esclarecer bem esse aspecto. Mas isso não é só em Melanie Klein. Isso é em Freud, que nós aprendemos desde a base, a fase de desenvolvimento psicossexual, e que vai ser também o desenvolvimento junto com a fase psicossocial. E tudo está ligado à sexualidade, né, professor? Tudo está ligado à sexualidade. Para a psicanálise, né? Sim. Mas quando nós fazemos análise, nós observamos o quanto de E faz função tem sentido, da sim. pessoa que vem fundamentado da sexualidade. Diversas formas que foram educadas, pessoas totalmente diferentes, personalidades diferentes foram formadas de uma maneira diferente, tradições diferentes, costumes diferentes, mas todos eles estão vinculados à sexualidade, às manifestações sexuais. Sim. A fase a escolha, né? A posição também da libido nos seus objetos. Uhum. Ficou claro? Muito, muito claro. Só Obrigada. alguma coisa? Não, por enquanto não. Tudo bem? Tá. Você pratica o psicodrama? Sim, Ah, sim, é bem legal, né? sim, tem que ter, né? Senão não funciona com criança. É muito interessante, sim. Eu já participei de um curso desse com psicólogas também, de psicodrama. E esse entendimento, a gente com a visão da psicanálise, é bem mais profundo. Uhum, O grupo é. que eu participei, eles ficaram um pouco assim, agressivos comigo. Por quê? É, chique. É legal, então vou para o psicodrama. Aí o psicodrama passou a ser uma agressão. E eu entendi perfeitamente o que é, porque é uma disputa, né? É. Não, não vou entrar na disputa. Eu não vou entrar no jogo, não estou no jogo de tênis, eu vim aqui para aprender. Desse jeito. É, Aonde eu trabalho, só eu sou psicanalista que trabalha com criança, o resto é tudo psicóloga, e todo mundo fica me perguntando o que eu faço de diferente, né? Aí eu falo, marca uma sessão, vai lá para descobrir. fazer o curso de psicanálise, né? Aí descobre. É isso mesmo, vai para o curso de psicanálise, vai aprender. Algo mais? Graça, mais alguma coisa? A Melanie, ela era seguidora, era estrita do Freud, né? Não tinha uma outra vertente. Quem? A Melanie Klein. Não. Ela teve a base em Freud, porque ela fez ela foi aluna do Ferenczi. Uhum, uhum. Abraham, Mas né? Abraham. ela criou formas de se expressar diferentes. Uhum. E, na minha visão, Mas baseado na teoria dele. a forma de se expressar diferente dela, ela está bem explícita no que nos ensinou Freud. Sim. É uma maneira diferente de falar as coisas.
O que eu fico na dúvida, querendo ainda entender melhor, é como que ela fala do complexo de Édipo do bebê que está no peito da mãe. Sim. Se aí não teve o contato que tem do bebê, tanto do menino como da menina, é o prazer do corpo e o prazer de sugar o peito da mãe e se alimentar. Sim. Uhum. Então, eu não consegui aí ver o complexo de Édipo nesse sentido, mas ela viu, eu não sei ainda, talvez eu tenha que aprender ainda. Você vê só alguma Sim. possibilidade do complexo de Édipo aí nessa fase do bebê? Olha, não, porque até então, vamos supor aí que vai até os 2 meses essa amamentação. O que que ele conhece do pai, né? Nada, Nada. O pai não existe. não existe, justamente. O pai pega no colo, mas ele não existe. Uhum. É igual qualquer outra pessoa pegando. Né? Até os 3 Mas por que meses o pai será não então que ela, existe. mas por que será então que ela desenvolveu Isso eu não sei. essa ideia, essa teoria? Eu não compreendo essa parte da teoria Eu dela, também porque não às vezes consegui, eu professor. não Também não consegui consegui. identificar. Mas não tem problema, tá? Para conhecer como que é a Melanie Klein, a técnica de trabalho com as crianças, que é extremamente importante, Uhum. isso a gente tem que saber fazer, se quer trabalhar com crianças. Mas entendendo tudo isso que acontece com as crianças, nós também trabalhamos os adultos, porque tem manifestações no adulto que são infantis. E bem infantis. Sim. Tá? Eu tenho a manifestação de um caso um pouco mais recente, em que a manifestação dele, o que leva para ele insegurança, o medo que seria por Melanie Klein, o medo do seio mau. Mas ele não teve o seio bom. Ele nasceu e já foi doado. Ele não mamou numa mulher. Ele foi alimentado com uma mamadeirazinha. Ele tem uma insegurança muito grande para tomar decisão e medo de perder algo. Aí nós voltamos, chegamos lá no passado dele. Ele tinha medo de perder a mãe que ele não teve. Interessante, não? E Muito. com isso ele está crescendo. Aham. É uma coisa, não? Medo de perder algo que ele não teve. É muito interessante. Isso. E que nunca vai ter. Certo, gente? Nossa, é até desafiador, né, professor, se a gente, né, for analisar minuciosamente isso, né? Psicanálise é um eterno desafio, um eterno É. aprendizado. É isso. Então fica para amanhã, certo? Sim, amanhã tá ótimo. Se a Sol 19h45 estiver de entra no acordo. ar. Tá Aham. bom? Às 8 horas a gente Amanhã, começa. Amanhã. Beijão para vocês. combinado. Ótima noite. Beijo. Fiquem bem. Até Obrigada, amanhã. professor. Boa noite. Boa Boa noite, noite, Sol. Graça. Boa Boa noite. noite. Boa Tchau. noite. Tchau.